Olá, seguidores e leitores de Edições Loyola. Bem-vindos a mais um podcast da série Papos Inacianos, uma conversa ao pé do ouvido. Em celebração ao dia de Santo Afonso Rodrigues, patrono dos jesuítas irmãos em todo o mundo, Edições Loyola traz para o podcast de hoje o livro Cartas e Máximas de Santo Afonso Rodrigues. A conversa de hoje traz a fala do organizador desta importante obra, irmão Marcos Epifânio Barbosa Lima, que nos ajudará a compreender sobre Afonso Rodrigues e nos contará o que encontraremos nas páginas deste lançamento exclusivo por Edições Loyola. Seja bem-vindo, irmão Epifânio. Falar sobre Santo Afonso Rodrigues é, antes de tudo, falar sobre a vocação do jesuíta irmão e de como foi se configurando no tempo a transmutação dessa vocação no entendimento da Igreja, da Companhia, e como os jesuítas irmãos foram sendo confirmados sempre e mais como membro do corpo apostólico, como um jesuíta consagrado ao reino, pelos votos de pobreza, castidade, obediência. E por isso, transcrever e fazer a transformação dos textos de Santo Afonso Rodrigues, autógrafo dele, textos do século XVI, que na versão que gera agora esse livro comentado em suas cartas, com notas de rodapé e comentários de certas máximas recortadas e retiradas justamente desse grande volume de 3 exemplares da vida de Santo Afonso e também de toda a sua mística. Santo Afonso é muito conhecido por ser um jesuíta que serviu por muitos e muitos anos na portaria do Colégio de Monte-Sion, em Palma de Maiorca, mas ao mesmo tempo outras facetas de Santo Afonso Rodrigues com esse livro tornam-se também reveladas. O Afonso místico, o Afonso escritor, o Afonso que através, por exemplo, de suas cartas espirituais, que é o nicho e o recorte de parte de suas obras completas, os 3 tomos de obras completas que tem o de Santo Afonso Rodrigues, ainda numa tradução em espanhol, e claro, um espanhol arcaico, ainda ali do século XVII para o XVIII, que foi um compêndio realizado quando ele ainda era beato, pelo Padre Nonel, em 1887, então século XIX. E é esse compêndio de obras completas em 3 tomos que consegui ter comigo entre os livros raros lá da Biblioteca de Comillas, em Madrid, na nossa universidade. Consegui essa cópia para mim, exclusiva, aliás, que fez com que eu dissesse, isso precisa estar também em nossa língua portuguesa. Isso precisa estar circulando entre os religiosos, os consagrados e também todas as pessoas de boa vontade, que desejam, de algum modo, entender como uma mística tão forte como a de Santo Inácio de Loyola, porque Santo Afonso Rodrigues foi um santo jesuíta, irmão, acolhido pelo terceiro geral da companhia, São Francisco de Borja. E nesse sentido, Borja foi acolhido na companhia por Inácio. Então a ligação de Santo Afonso Rodrigues com Santo Inácio é quase que imediata. E nisso, Santo Afonso se revela nessas cartas que hoje chega pelas Edições Loyola a todos nós, algumas cartas espirituais de Santo Afonso Rodrigues. E nas cartas ele revela a si mesmo, porque, como bem sabemos, uma missiva é uma comunicação íntima de tu a tu, de um remetente a outro. E a gente entra no terreno em que Santo Afonso vai escrevendo sob dinâmicas tão profundas do Cristo místico, da via unitiva, da via purgativa, que era muito próprio também daquele local na Espanha, e daquela Espanha daquele século. E nisso, na leitura e análise que realizo e nas notas que vou colocando aos escritos de Afonso, repito, original, autógrafo dele, o que já em si torna um livro raro, e que agora chega à luz em português para as Edições Loyola, e em português e atualizado no contexto de como a fala, a mística, a expressão de Santo Afonso Rodrigues é ainda válida para nós hoje. Porque, claro, se ele bebe da fonte inaciana como bebeu, se ele vive o carisma consagrado na companhia de Jesus como viveu, e hoje ainda tantos outros religiosos consagram-se na vida religiosa como jesuíta irmão, eu como um dos casos,
que tive essa graça de receber de Deus o chamado e a vocação para ser jesuíta, irmão. Então, a atualidade dos textos que Afonso escreve e que estava escondido e bem escondido numa capa do jesuíta porteiro. E entendo que essa realização de obra tão vasta, de mística tão profunda, brota primeiro da oração pessoal, depois da experiência de vida e, em sequência, da grande humildade com que ele foi escrevendo isso e guardou a si. Por isso, revelar a mística de Santo Afonso Rodrigues, que não é outra senão a mística inaciana e cristã, é um grande legado para essa geração e as seguintes chegar em nossa língua a possibilidade de ler Santo Afonso, o seu pensamento, o seu modo de leitura do mundo e como ele aconselhava as pessoas. A nossa realidade hoje, mundial, mas também nacional, necessita de grandes e bons conselhos e exemplos a serem seguidos. E essa liderança positiva que Santo Afonso, em sua multivariedade identidade, apresenta, chega às nossas mãos por esse livro da Loyola com esse grande critério: conhecer mais aprofundadamente uma outra face do mesmo santo. Porque o Santo Afonso Rodrigues, aliás, padroeiro mundial dos jesuítas irmãos, temos a proteção de Santo Afonso Rodrigues em seu modo e sua vocação como porteiro e agora também como místico revelado nesses escritos tão profundos das cartas compiladas que chega até nós hoje. E além dessas cartas, a obra completa dele, que ainda está por se traduzir e se publicar e fazer conhecer. Então esse é um recorte e uma parte do todo da obra completa de Santo Afonso. Faz com que a gente enxergue e lembre que Afonso, por exemplo, foi também casado. E ele teve como vocação em determinado momento de sua vida, ser esposo. E não só isso, ele também foi pai. E em dado momento de sua vida, ele então perde a esposa e perde os filhos por falecimento e então se torna viúvo. E essa outra vocação ele vai viver como jesuíta após passar por tantas experiências, como pai e como esposo. Sua profissão foi uma profissão herdada do pai. Ele se tornou arrimo de família e nisso então, com o falecimento do pai, que era alfaiate, acaba que ele assume a alfaiataria, a loja da família. E os negócios não indo bem, também essa loja, e ele como uma pessoa que levou a alfaiataria por profissão, acabou não conseguindo fazer com que fosse à frente e se viu, de fato, como Jó, em que recebeu tudo e que também perdeu tudo. E fez como Jó, dizendo: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus, o que Ele quer de mim. E nisso ficou muito claro o seu primeiro amor, que foi a companhia de Jesus, porque nos tempos, vejam vocês, que os primeiros companheiros foram caminhando nos recantos de Espanha, deram com a casa de Santo Afonso Rodrigues e encontraram o menino Afonso ali brincando, jogando um pouco com os colegas na praça e começou o conhecimento de Santo Afonso em criança com a companhia de Jesus. E ele ficou muito impactado e impressionado com aqueles jesuítas que estavam surgindo e fundando a companhia lá em Segóvia, foi onde encontraram Afonso, porque a família dele é original de lá. E desde aí ele ficou com aquele primeiro amor que não foi possível, continuar fazendo os estudos e preparação para entrar na vida religiosa justo pelo falecimento do pai. E Afonso então recupera toda essa memória positiva e agradecida de como seguir a vontade de Deus através da vida religiosa e é aceito na companhia. E o Afonso místico, que escreve as cartas, que faz tomos e tratados de espiritualidade, se aproxima e muito também de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz e do próprio Inácio de Loyola, com toda a sua mística profunda daquele meados e fim do século XVI, naquela Espanha do medievo, do fim do medievo. E nisso então é esse Afonso que é apresentado nessa obra, que chega às nossas mãos. Um Afonso que através de sua mística também foi um acompanhante espiritual, a partir do momento em que ele, inclusive, acompanhava alguns estudantes do colégio de Monte-Sion, onde ele era porteiro, e alguns deles, inclusive, foram ser missionários aqui na América Latina e tornaram-se santos, como São Pedro Claver, e um outro também que ele acompanhou desde a teologia,
e que foi martirizado no México. Então, Afonso tem muitas facetas e, pela graça de Deus, o dia 31 de outubro é colocado como dia de dedicação e memória a esse grande santo da mínima companhia e este mínimo santo da grande companhia de Jesus. E nisso, então, agradecidos a Deus por conhecer e reconhecer das obras completas esse trecho, aproveitemos e leiamos e rezemos e meditemos o que essas cartas de Santo Afonso podem nos ajudar. Agradecimento especial às edições Loyola que fez acontecer esse sonho de ver Santo Afonso publicado em português quase 200 anos depois de sua outra publicação feita pelo Padre Nonelo ainda lá na Espanha. Então é um momento também, um marco histórico e agradecido chegar às nossas mãos essa atualização, essa tradução e esses comentários de Santo Afonso Rodrigues. Obrigado. Este podcast é promovido por Edições Loyola e ficará gravado em seu canal do YouTube. É mais uma iniciativa do Loyola em Foco, interação, conteúdo e cultura. Acompanhe outros podcasts e transmissões nos canais de Edições Loyola, no Instagram, Facebook e YouTube.